Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de prosperidade e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, o dia é 23 de novembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o livro de Êxodo, vamos ler e comentar o capítulo 25 do livro de Êxodo, o livro que trata da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o segundo livro da Bíblia e também o segundo livro escrito por Moisés. E para fazer isso, antes de fazer isso, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Você não paga nada, basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se não quiser se inscrever, basta apertar o like aí, também já é bem-vindo. Assim a plataforma vai dar relevância, vai achar que esse vídeo, que esse material é relevante e vai passar para mais e mais pessoas. Então bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura de hoje e para isso, como sempre, vamos utilizar a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. O livro onde você vai encontrar todas as respostas para a sua vida. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins, porque as coisas ruins acontecem na nossa vida e porque as coisas boas não acontecem, você encontra resposta para tudo isso aqui no nosso livro da vida, o nosso manual de instruções. Se de repente sua vida não está ocorrendo plenamente, se você não tem vida plena, é porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida, não leu ainda o livro da vida. E vamos abrir aqui a nossa Bíblia no capítulo 25 do livro de Êxodo. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Nosso trabalho aqui é sempre fazer a leitura, ler e comentar todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje e continuando aqui no capítulo 25 do livro de Êxodo, no versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo. Então Deus falava diretamente com Moisés. E Deus falou a Moisés dizendo: Diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que o der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. Então Deus se dirige a Moisés e diz para ele, diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. Versículo 3, e esta é a oferta que recebereis deles, ouro, prata e bronze. Então vou receber deles, dos homens de Israel, dos filhos de Israel, receberei apenas ouro, prata e bronze, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabra. Versículo 5, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Versículo 6, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Versículo 7, e pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no efode e no peitoral.
Versículo 8: E me faça um santuário para que eu habite entre eles. Então me faça um santuário para que eu habite entre eles. Versículo 9: Conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Então Deus se dirige a Moisés: então você vai construir um tabernáculo, conforme o modelo que eu vou te mostrar. Versículo 10: E farão uma arca de madeira de acácia, 2,5 côvados será o seu comprimento, e 1,5 côvado a sua largura, e 1,5 côvado a sua altura. Então você fará uma arca de madeira, de acordo com as medidas que Deus passou para Moisés. Foi essa a missão de Moisés, fazer uma arca de madeira de acordo com as medidas que Deus passou para Moisés. 11. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora, e revestirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Versículo 12: E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos, e um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. Então, passou aqui Deus para Moisés a missão dele fazer uma arca de madeira revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora, e colocar 2 argolas, 2 argolas de ouro de um lado e 2 argolas de ouro do outro lado. Versículo 13: E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e farás varas de madeiras de acácia, e a revestirá de ouro. E colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. Então essas varas de madeira seriam para carregar a arca. Versículo 15: As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela. Então as varas permanecerão sempre nas argolas da arca, e não poderás retirar as varas das argolas. E colocarás na arca os testemunhos que eu te darei. Então você vai colocar na arca os testemunhos que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro, 2,5 côvados será o seu comprimento, e 1,5 côvado a sua largura. Versículo 18: E farás 2 querubins de ouro de obra batida, e farás 2 querubins de ouro de obra batida, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19: E farás um querubim em uma extremidade, e o outro querubim na outra extremidade do propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades. Então fareis os querubins nas 2 extremidades. Versículo 20: E os querubins estenderão as suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. Então são 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com suas asas estendidas para o alto. Versículo 21, para quem não sabe, querubins é uma espécie de anjo, é um anjo, né? São várias espécies de anjo, querubim é um tipo de anjo. Versículo 21, E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. Então colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. Versículo 22, E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Então todas as coisas Deus ficou de falar para Moisés em mandamentos aos filhos de Israel.
Versículo 23. Farás também uma mesa de madeira, de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Versículo 24. E revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Ao redor. Versículo 25. E lhe farás uma borda ao redor da largura de 1 mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. Uma coroa de ouro ao redor da borda. Versículo 26. E lhe farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Que estão nos seus 4 pés. Versículo 27. De fronte às bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. Para carregar a mesa. Então, estas varas seriam para carregar a mesa. Versículo 28. E fará as varas de madeira de acácia, e as revestirá com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. Para que a mesa seja carregada com elas. Versículo 29. E farás os seus pratos, e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que serão cobertos, os farás de ouro puro. Então tudo ali era tudo feito de ouro puro que era para agradar o Senhor. Então tudo era feito ali de ouro puro. Moisés ia fazendo tudo de acordo com o que Deus ia passando para ele, e tudo era feito ali em ouro puro ou banhado a ouro, que era para agradar a Deus, agradar ao Senhor. Versículo 30. E colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. Então colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. Versículo 31. E farás um candelabro de ouro puro. De trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, os seus copos e seus botões e suas flores serão do mesmo. Então tudo, e farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, os seus copos e seus botões e suas flores serão do mesmo. Serão todos feitos de ouro. Versículo 32. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do candelabro do outro lado. Versículo 33. 3 tigelas feitas como amêndoas, com um botão e uma flor, em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas, em outra haste, com um botão e uma flor, assim nas 6 hastes que saem do candelabro. Versículo 34. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas, com seus botões e suas flores. Versículo 35. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Versículo 36. Seus botões e suas hastes serão do mesmo, tudo será uma obra batida de ouro puro, tudo será em ouro, então tudo será uma obra batida de ouro puro. Versículo 37. E lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas, para que ilumine defronte dele. Versículo 38. E seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Então os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro.
ouro. Então tudo feito ali com muito capricho, com muito zelo, com muito cuidado ali, porque isto era tudo obra, era tudo feito para agradar a Deus. Versículo 39, dê um talento de ouro puro, ele o fará, com todos estes utensílios. Então, dê um talento de ouro puro, ele os fará, com todos estes utensílios. Versículo 40, e observa que as faças, e observa para que os faça, conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então observe para que tudo seja feito conforme o modelo que foi passado para Moisés no monte Sinai, no monte de Deus. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 25 do livro de Êxodo, mais uma leitura, mais um capítulo falando de sabedoria, ou seja, de todas as coisas boas aqui que Moisés fez para agradar a Deus, para agradar o Senhor, para agradar a Deus, tudo feito conforme as ordens e os mandamentos de Deus. E para que serviria a arca? A arca serviria exatamente para guardar os mandamentos, para guardar os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, Então Moisés era o único homem que podia subir até o cume do monte Sinai para falar diretamente com Deus. E como vimos na leitura do capítulo 24, do capítulo anterior, Moisés ficou por 40 dias e 40 noites com Deus no monte, sozinho com Deus. Então ele ficou 40 dias e foi recebendo lá todas as instruções. Então ele ficou todo esse período aí para receber as instruções, para receber as leis e as regras de conduta e os princípios de conduta que Deus estava passando ali para aquele povo, para o povo de Israel, para o povo judeu, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo santificado. Mas e nós aqui brasileiros, nordestinos, paulistas, baianos, cariocas, mineiros, nós não somos filhos de Deus? É claro que somos. Todos nós somos filhos de Deus e não resta nenhuma dúvida disso. Qual é a dúvida? Se nós não somos filhos de Deus, somos filhos então de quem? Somos filhos então de quem, se não somos filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus e não existe um povo escolhido, um povo preferido. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é nós e nós somos Deus. Deus está em nós e nós estamos em Deus, e isto não resta a menor dúvida, a não ser que você seja uma pessoa muito sem noção, uma pessoa muito ignorante para não saber que todos nós somos filhos de Deus. Não existe o povo de Israel que é filho de Deus, o povo chinês que é filho de Deus, o povo americano que é filho de Deus e o resto não é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos um só. Todos somos um, foi isso que Jesus Cristo veio nos falar, foi isso que Jesus Cristo veio nos comunicar, que todos nós somos um. Independente se você é brasileiro, paulista, baiano, cearense, americano, judeu, não judeu, palestino, chinês, japonês, francês, todos nós somos um só. E não dá para entender porque que existe todas essas questões de que um é de Deus e outro não é de Deus, e por isso se criam todas as guerras, todas as matanças, toda a violência, toda a maldade. Não é isso que Deus quer para nós. O que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio transmitir para toda a humanidade é uma palavra sempre de união, amor. Se você não é capaz de amar aquele irmão teu que está aí do teu lado, então como é que você é capaz de amar a Deus, sendo que foi Deus que criou você como criou o seu irmão aí que você odeia tanto? Beleza? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 25 do livro de Êxodos, perfeito? Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, mas
Se você ficou até o final, se você acompanhou até o final, meu muito obrigado. Que Deus te dê vida plena, com muita sabedoria, muita riqueza, saúde, prosperidade e abundância. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva no nosso canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!